Escutai, ó céus, e falarei, e ouça a terra os ditos da minha boca. Que o meu ensinamento goteje como a chuva, e meu discurso caia como orvalho, como o vento de chuva sobre a grama e como as gotas de chuva sobre a erva. Quando eu mencionar o nome do Eterno, dai grandeza a nosso Deus. Ele é a nossa rocha, e as suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são justiça. Ele é Deus de fé e sem iniquidade, justo e reto. Quando se corrompem, deixam de ser considerados seus filhos, e essa é sua falta, e são geração deformada e retorcida. É assim que pagais ao Eterno, povo insensato e sem inteligência. Certamente, Ele é teu Pai que te adquiriu, Ele te fez e te estabeleceu. Lembra-te dos dias antigos, atentai para os anos das gerações sucessivas. Pergunta a teu pai e ele te contará, aos teus anciãos e eles te dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens, fixou os limites dos povos por causa do número dos filhos de Israel. Pois a porção do Eterno é o seu povo, e Jacó é a parte da sua herança. Encontrou-o na terra do deserto, e no ermo solitário cheio de uivos, cercou-o, instruiu-o e guardou-o como a pupila dos seus olhos. Como uma águia que desperta a sua ninhada, que paira sobre seus filhotes e estende as suas asas, ele os toma e os leva sobre as suas penas. Assim o Eterno isolado o guiou, sem a ajuda de ninguém, e não houve força em qualquer Deus estranho para guerrear com ele. Fê-lo subir sobre as alturas da terra e comer os brotos do campo, e amamentou-o com mel da rocha e com azeite de oliveiras que crescem entre as pederneiras. Deu-lhe manteiga de vacas e leite de ovelhas, o melhor dos cordeiros e carneiros de Baxã, e bodes e trigo grosso, como a gordura dos rins, e bebeu vinho de uva, semelhante ao sangue. E Jeshurun engordou-se e deu coices, engordaste e engrossaste, e te tornaste corpulento, e abandonou a Deus que o fez, e desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos o provocaram, com obras abomináveis o irritaram, sacrificaram aos demônios, que não têm poder divino, aos deuses que não conheceram, novos deuses que apareceram há pouco, pelos quais vossos pais não se estremeceram. A rocha que te gerou ofereceste, e esqueceste a Deus que te fez sair do ventre materno. E o Eterno viu e desdenhou, porque seus filhos e suas filhas o provocaram, e disse: encobrirei o meu rosto deles, verei as calamidades que os alcançarão no fim, porque ela é uma geração de inconstância, filhos em que não há lealdade. Eles me provocaram com um Deus inexistente, provocaram a minha ira com as suas adorações vãs. E eu provocarei a sua ira com um povo inexistente, os irritarei com uma nação vil. Porque um fogo se acenderá na minha ira, e arderá contra vós até o mais profundo abismo, e consumirá a vossa terra e o seu produto, e abrasará os fundamentos dos montes. Amontoarei males sobre eles, esgotarei as minhas flechas contra eles. Serão consumidos pela fome, acossados pela febre e colhidos pela morte súbita. E contra eles enviarei dentes de animais com o veneno dos que se arrastam no pó. Por fora, a espada dos assaltantes os devastará, e por dentro, o medo. Tanto ao mancebo como à virgem, à criança de peito, bem como ao homem envelhecido. Eu teria dito: abandoná-los-ei no seu canto, farei cessar a sua memória dentre os homens. Isto eu faria, se não receasse a ira do inimigo contra eles. Quizá se iludam os seus inimigos e digam: a nossa mão se fortaleceu, e não foi o Eterno que fez tudo isso com eles. Pois o inimigo é uma nação que será destruída por seu próprio conselho, e não há nela entendimento. Se os inimigos tivessem sido sábios, entenderiam as calamidades que viriam a Israel no fim. Como poderia um só inimigo perseguir a 1000 de Israel, e 2 pôr em fuga a 10.000? E se a sua rocha não os vendera e o Eterno não os entregara? Pois a rocha deles não é como a rocha nossa, e os nossos inimigos seriam capazes de considerar esse fato.
pois a sua videira é como a videira de Sodoma e como os produtos dos campos de Gomorra. Suas uvas são como a erva amarga, por isso eles merecem amarguras. Seu vinho é a fúria dos dragões e o cruel veneno das víboras. Por certo, seu juízo está guardado comigo, selado nos meus depósitos. Comigo está a vingança e a paga. Retribuir-lhes, ei, quando resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo e o seu destino se apressa em chegar. Pois o Eterno lutará pelos direitos de seu povo e por amor a seus servos ele mudará de parecer. Quando vir que o poder do inimigo está se fortalecendo e não há bens valiosos ou bens desprezados, o Eterno dirá em relação a eles: onde estão seus deuses, a rocha em que se abrigavam, de cujos sacrifícios comiam a gordura e de cujas libações bebiam o vinho? Que se levantem e vos ajudem, e que sejam por abrigo sobre vós. Vede agora que apenas eu sou o eu, e que não há outro Deus comigo. Eu faço morrer e faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa se livrar da minha mão. Pois alçarei a minha mão aos céus e direi: tão certo como eu existo para sempre, que afiarei o fio da minha espada e a minha mão segurará o juízo, para retribuir com vingança aos meus adversários e aos que me odeiam pagarei. Embriagarei minhas flechas do sangue do inimigo e minha espada consumirá sua carne, pelo derramamento do sangue dos mortos e cativos, e cobrarei desde o início das perseguições do inimigo. Louvai, ó nações, o povo dele, porque ele vingará o sangue dos seus servos e fará tornar a vingança sobre seus adversários, e assim consolará o seu povo e a sua terra. Shalom.